rápida. O novo nome para o MEC, assim, se eu tenho já uma avaliação, se eu conheci o trabalho dele, como que o senhor vê essa escolha que não é ligada, em tese, a tal da ala ideológica do governo? Não, eu tive com ele só uma vez, quando ele era do FNDL, veio aqui ao gabinete, mas não tenho nenhuma informação, conhecimento sobre o trabalho dele. Tem um bom currículo, mas eu, de fato, não tenho conhecimento do trabalho dele. Mas, né, certamente vai ser melhor que o ex-ministro. Eu ia perguntar se o fato de não ser ligado à área ideológica seria um aceno positivo do governo, digamos assim. Não sei, independente de que ala, né? Tem que ter uma pessoa, né, equilibrada, né, com a cabeça no lugar. Isso é o mais importante, não é isso? Boa tarde, presidente. Sobre o auxílio emergencial, né? O ministro Ramos publicou mais cedo, acabou apagando a postagem, que o auxílio seria 500, 400, 300, mais 3 parcelas. Queria saber se isso foi conversado com o senhor, se, enfim, o que vocês estão planejando junto com o governo, e se for essa proposta que o ministro publicou, deveria ter uma nova aprovação aqui no Congresso, né? Eu continuo defendendo 2 parcelas de R$600 e uma discussão rápida desses 60 dias do governo com o Congresso Nacional para discussão de uma renda mínima permanente. Acho que é renovar por 2 meses e construir o caminho da renda mínima permanente para que a gente não tenha daqui a 60 dias a mesma pressão correta e de urgência que nós temos hoje em relação à necessidade do auxílio emergencial. Mas só para ficar claro, não tem uma conversa ainda, um martelo ainda não está batido do que vai ser? Eu sei que o que a lei permite é renovar por R$600. Eu acho que é a decisão correta, se o governo tomar, claro, como eu já escrevi no final de semana e continuo defendendo, são R$600, 2 meses, e que de forma rápida o parlamento e o governo possam sentar e construir a unificação dos programas sociais para que a gente possa ter uma renda mínima permanente no Brasil. Se for essa proposta que o ministro colocou mais cedo, teria que voltar aqui para o Congresso, certo? Com certeza. E o senhor acha que tanto aqui a Câmara quanto o Senado aprovaria desse jeito, ou o clima é para manter R$600? A minha opinião é que na Câmara você tem uma maioria grande para pelo menos 2 parcelas de R$600. Obrigada. É a minha opinião. Presidente, sobre adiamento das eleições, né? Ainda não tem voto, junho já está acabando. O que ainda está criando resistência aqui na Câmara para colocar em votação? Não, nós temos uma pressão grande de prefeitos em relação à PEC, muitos deputados com dúvidas ainda, então nós deixamos para a próxima semana. Quer dizer, eu nunca marquei essa semana, né? Alguns disseram que eu já tinha marcado essa semana, isso nunca aconteceu. Mas, quando o Senado foi votar, nós já sabíamos que a Câmara tem uma realidade diferente do Senado em relação à votação dessa PEC, então ela já estava pré-marcada para a próxima semana. E de hoje até a próxima semana nós vamos tentar construir as condições para votar a PEC, até porque é muito interessante, a gente vê uma pressão de prefeitos por recursos, porque a pandemia ainda atinge os municípios, né, com um número grande de infectados, as pessoas ainda precisando de leitos, né, a economia ainda caindo, né, a arrecadação do Estado, dos municípios caindo, e ao mesmo tempo que os municípios vêm recorrer por mais recursos, uma pressão grande de prefeitos pelo não adiamento da votação. Então, se não precisa adiar a eleição, é porque não tem mais crise nos municípios, o que não é verdade. Então, eu acho que a gente tem que ter, mesmo que olhando para o meu município, o município dos deputados, cada prefeito olhando a sua realidade local, a eleição não pode estar à frente, né, de salvar vidas e de proteger as famílias brasileiras. Então eu defendo, não sei se vai ter voto na Câmara, que a gente possa adiar, mas hoje na Câmara a gente sabe que não tem voto, e mesmo aqueles que são contra, também é legítimo o deputado que entenda que não precisa mudar. Eu defendo porque eu acho que em agosto e setembro vai ser muito difícil que o eleitor possa conhecer de forma democrática e transparente os seus candidatos. E é por isso que eu defendo, e acho que nesse período vai ser muito difícil fazer campanha. Se você me perguntar, outubro a crise já do coronavírus vai estar toda resolvida do ponto de vista sanitário, econômico e social? Não. Mas, certamente, a probabilidade de outubro a nossa situação ser muito melhor do que a sua situação a partir de 15 de agosto, para mim é um dado da realidade. É por isso que eu defendo o adiamento, mas depende de 308 deputados e deputadas, e é legítimo que cada um vote
conforme a sua consciência. Presidente, mas a depender da resistência dos deputados, caso esse assunto vá para o Supremo, não seria uma sinalização ruim para a Câmara dos Deputados, já que passou no Senado e aqui não votou? Eu acho que eu não fico nessa de sinalização ruim ou boa, eu tenho que respeitar o voto, a opinião do parlamentar. Eu só acho que é incoerente o prefeito estar dizendo que ainda tem crise, que precisa de mais recursos para a saúde, para manter a prefeitura funcionando, e ao mesmo tempo uma boa parte desses prefeitos defendendo a manutenção da data de outubro. Tem uma incoerência nisso. Agora, cada deputado vai formar sua opinião, ouvindo os prefeitos, ouvindo a sua base eleitoral, e vai decidir. Eu participei da reunião com o presidente Barroso, ouvimos os médicos, todos os 8 médicos que falaram, que foram 8, todos defenderam o adiamento, né? Eu prefiro convergir com essa posição e defender essa posição. Vou continuar debatendo e vamos ver se na semana que vem nós vamos ter ou não votos para aprovar o adiamento das eleições. Presidente, o senhor citou agora o renda mínima, mas há uma diferença grande de valor entre o auxílio emergencial e programas como o Bolsa Família. Isso. Já se discute algum valor? Já tem uma discussão entre governo e Congresso em algum valor? Eu acho que a gente tem que começar esse debate rápido. O governo está fazendo um trabalho. Tem muitos trabalhos de professores, de acadêmicos, como alguns economistas. Você tem alguns deputados que têm estudado o tema, senadores que têm estudado o tema. O importante é de sentar na mesa e construir um texto que unifique muitos programas. Tem recursos em todos os ministérios. Tem recurso no Ministério da Cidadania, no Ministério da Saúde, tem já o Bolsa Família, tem os programas de proteção ao emprego, que também parte deles estão mal focalizados, podem ser utilizados. Você tem uma discussão sobre a renda, distorções no imposto de renda que podem ser melhoradas, e esses recursos podem ser transferidos para uma renda mínima, para que a gente possa, de fato, colocar mais recursos para os brasileiros que vão precisar da renda mínima permanente. Eu acho que é importante, do meu ponto de vista, por isso que estou defendendo, que se renove R$600 por 2 meses, e nesse período o parlamento com o governo possam construir um texto, claro que não vai ser igual, né, ao renda emergencial, mas vai ser com foco, né, melhorando o Bolsa Família, modernizando o Bolsa Família e gerando uma condição melhor para aqueles que precisam de uma renda no Brasil. Mais uma questão. O presidente disse hoje que o entendimento entre os poderes sinaliza dias melhores. O senhor acredita que os dias estão melhores? E a questão também daquela reunião, possível reunião que teria o pacto, se isso avançou hoje? Eu continuo defendendo. O presidente não marcou a reunião, mas eu continuo defendendo que os 3 poderes precisam pactuar, organizar um programa com apoio de todos, né, para a recuperação do Brasil no período pós-pandemia. E acho que isso, o melhor caminho é com todos sentados à mesa, discutindo, dialogando e construindo as soluções, não apenas da renda mínima, mas como é que nós vamos ativar a economia, estimular investimento, geração de emprego. São questões que serão fundamentais, que possam ser discutidas e construídos os caminhos para que no próximo ano a gente, de fato, possa ter um crescimento acima da média do crescimento do Brasil nos últimos anos. Presidente, eu tenho 2 perguntas. A primeira delas é sobre a eleição também, e é bem objetiva. Hoje, até agora, não tem voto suficiente na Câmara. Se não tiver voto, se o senhor não tiver certeza que tem voto, o senhor vai colocar para votar? Não, eu estou dialogando com os líderes. Essa é uma construção coletiva. Estamos dialogando. Essa questão de vou votar de qualquer jeito, não vou votar de jeito nenhum. Eu acho que o pleito do TSE é justo, o Senado já votou. O correto é que a Câmara possa avançar na votação, mas isso tudo é uma construção de diálogo com cada líder que nós temos de representação aqui na Câmara. Outra coisa, de outro assunto que a gente já comentou agora, que é de renda básica, debate de renda básica. O deputado Arthur Lira, ele acabou de tuitar a favor de uma discussão de renda básica, que era uma posição que eu não conhecia, pelo menos até 20 minutos atrás. Essa discussão de renda básica, ela na Câmara até agora, quão ampla ela é? Quem já está conversando sobre isso? Olha, nós temos... Já tem... E valor um debate longo. O senhor já disse. Ricardo Paz e Barros já faz esse debate há muito tempo. No nosso grupo, o ex-secretário nacional de Assistência Social e Municipal do Rio, Marcelo Garcia, faz esse debate. A Tabata e o Rigoni têm uma proposta sobre renda mínima. A gente tem estudado com outros parlamentares. Eu acho que tem muita gente, o Eduardo Barbosa também tem propostas
para esse tema. A Câmara já vem debatendo esse tema, tanto que nós temos uma comissão especial do Bolsa Família, que foi criada no início do ano, né, da qual o Eduardo Barbosa é o relator. Então nós estamos trabalhando já desde antes da pandemia na necessidade da discussão, da modernização do Bolsa Família, agora se fez mais urgente, né, e tem muitos temas, como muitos programas que estão focados na proteção do emprego, que estão mal focados, segundo muitos economistas dizem. Então vamos tentar unificar isso tudo e criar um programa que venha na linha da defesa de uma renda mínima para os brasileiros, né? E acho que no curto prazo o auxílio emergencial vai na linha correta a sua possível renovação. Eu acredito que por 2 meses seria o prazo necessário para a gente continuar atendendo os brasileiros que ficaram sem renda e, paralelo a isso, continuar fazendo o debate e construindo um texto que seja convergente na Câmara, do Senado, com o Poder Executivo. Obrigado, presidente. Presidente, com relação ao projeto das fake news, que nesse momento está sendo discutido lá no Senado, foi apresentado um novo relatório, tornando o texto bem mais brando com relação ao relatório apresentado ontem pelo senador Ângelo Coronel. Entre outras coisas, foi retirada a multa, que era considerado um avanço a quem, por exemplo, ridicularizasse candidatos durante as eleições. Foi mantida apenas a multa para as empresas, mas aquela multa de 5 mil a 1 milhão para a pessoa física foi retirada. E também a necessidade de as pessoas se identificarem com documentação a partir de um pedido feito, por exemplo, por redes sociais. O senhor acha que isso muda aqui na Câmara? E eu pergunto isso tendo como gancho essa coisa de tentar avançar na criminalização na Câmara, baseado na conversa que o senhor tem com o deputado Orlando Silva, de um outro projeto. Estamos acompanhando o texto do Senado. Assim que o Senado votar, nós vamos trabalhar. O Orlando e outros deputados estão trabalhando nessa matéria. Eu acredito que a gente precisa ter um marco em relação a esse tema, né? E acho que o debate não pode ser um debate onde ninguém queira ter responsabilidade. Eu tenho dito sempre que, com todo respeito e importância que essas principais plataformas têm, elas não querem ter responsabilidade de nada, né? Elas querem tudo do jeito que está. Quer dizer, ninguém quer ser responsável por nada. Você quer ter uma plataforma onde passam milhões de pessoas, informações de milhões de pessoas por dia, ou bilhões, se for mundial, né? Só que ninguém quer ter responsabilidade, né? Eu acho que a lei precisa responsabilizar todos naquilo que cabe a cada um, sempre respeitando a liberdade de expressão, que é fundamental, e a democrática seria inconstitucional entrar nisso, mas responsabilidade todos precisam ter. As emissoras de televisão, rádio, jornais, todo mundo tem responsabilidade. As plataformas, pelo jeito, não querem ter nenhum tipo de responsabilidade no Brasil. O senhor acha que a identificação por documentos deve ser feita independente de denúncia ou decisão judicial? Eu não quero discutir o mérito. O Senado está votando, o Senado deve votar hoje, não sei. Depois que o Senado votar, eu vou me manifestar mais sobre o mérito. A gente está acompanhando e está ouvindo muita gente na sociedade para, quando a matéria chegar na Câmara, a gente possa ter um texto que possa aprimorar ou manter o texto que veio do Senado. Mas enquanto o Senado não votar, eu acho melhor que a gente deixe as opiniões para quando a matéria já estiver no plenário da Câmara. Presidente, em relação ao auxílio emergencial, queria saber do senhor, por exemplo, se o governo decidisse esticar a corda nesse debate com os senhores e enviar um projeto para 3 parcelas escalonadas, queria saber se o senhor entende que haveria o risco do Congresso no plenário subir a proposta para 3 parcelas de R$600. Acho que sim. Acho que 500 mais 400 mais 300 dão 2 de 600. Eu não estou entendendo onde é que está o problema. O problema é que a gente, até agora, nós estamos ouvindo o governo falar que está construindo uma proposta chamado Renda Brasil. Existem muitos parlamentares na Câmara e no Senado que há muitos anos já vêm discutindo a possibilidade de uma renda mínima, e nós poderíamos estar fazendo esse debate em conjunto, governo e parlamento, para que num prazo de 60 dias nós pudéssemos chegar a um texto que de fato melhorasse, aprimorasse e focasse melhor os programas sociais no Brasil. Em relação ao adiamento de eleição, o grupo, o do Centrão, alguns partidos
eles têm resistido bastante. Verdade. Um dos argumentos que eles poderiam utilizar... De vários partidos. Não, mas um dos argumentos que eles poderiam utilizar seria a questão de que, no início da pandemia, os senhores decidiram que PEC seria no caso de consenso, e daí como que o senhor faria para pular a fase da comissão especial, fazê-la no plenário, sendo que não há consenso em relação à proposta? Não, vamos dialogar, está avançando, né? Hoje alguns partidos já avançaram, e vamos ver se até a próxima semana nós conseguimos, pelo menos, ter a garantia da votação, e cada um votando com a sua consciência. Mas nós estamos dialogando, não estou aqui para pressionar, para atropelar. O diálogo é o que resolve os problemas na Câmara de Deputados. Tá, em relação à indicação desse nome surpreendente para o MEC, tem gente que está apostando do governo que é um novo Bolsonaro. Queria saber se o senhor acredita... Que é o quê? É um novo Bolsonaro. Sim. O senhor acredita que esse tipo de aceno de escolher alguém que não contempla o Olavo e a ala mais ideológica pode de fato representar um movimento de reaproximação com os outros poderes que foram tão ofendidos pelo Weintraub? Não, quem foi ofendido pelo Weintraub foi o Brasil, né? O Brasil foi ofendido por ter um ministro tão sem condições, para não usar uma palavra mais dura, durante esse período no Ministério. Parece que o currículo do atual ministro é um bom currículo. Vamos torcer para que ele cuide das nossas crianças, né? E que não cuide do Olavo na Virgínia, né? Eu acho que o Ministério da Educação tem que cuidar das nossas crianças, do futuro das nossas crianças, e não cuidar do que pensa, né, o Olavo de Carvalho nos Estados Unidos. Presidente, queria voltar a essa fala do presidente Bolsonaro de hoje, também do presidente do Supremo. O senhor acredita que ainda é possível essa harmonia entre os poderes? O senhor vê um Palácio do Planalto dando sinais nesse sentido? Acredita que é um momento diferente nessa relação ou ainda está receoso quanto a isso? Não, eu sempre, nos momentos mais difíceis, eu sempre mantive o diálogo e sempre mantive a pauta da Câmara focado naquilo que nós, deputados, acreditávamos e acreditamos que é o melhor para o Brasil, independente de conflitos, né, de agressões. Acho que esse momento é um momento melhor para todo o Brasil, né? Nós já temos aí um número enorme de brasileiros que perderam a vida, um número recorde de brasileiros contaminados, né, num dia só ontem, de anteontem para ontem. Então nós ainda temos uma longa crise sanitária e também econômica e social. Quanto melhor o diálogo, melhor as alternativas e a confiança dos investidores no Brasil. Mas o senhor acredita que essa aproximação do governo e essa possibilidade de harmonia entre as instituições, isso é efetivo? Eu espero que sim. Acredito que a gente tem que sempre apostar no melhor, né? E o melhor é que as instituições possam trabalhar de forma independente e harmônica e sempre com bom diálogo, sem sobressaltos na relação entre os poderes. Presidente, só uma dúvida. A respeito de onde viriam os fundos para pagar as próximas parcelas da renda emergencial? Já tem algum... Do mesmo lugar que os 3 outros meses. Da emenda constitucional da guerra, né? E certamente do endividamento público. Não tem outro caminho. Assim no Brasil, assim na Alemanha, assim na Itália, assim nos Estados Unidos e assim em qualquer país do mundo. O Estado precisa assumir essa responsabilidade. Se as receitas das empresas, faturamento das empresas desmontou, né? Se a arrecadação de estados e municípios da própria União caiu, e se só o governo brasileiro pode emitir dívida, quem vai pagar a conta é a sociedade brasileira através do governo federal. E é justo que seja assim. Nós aprovamos a PEC da guerra para isso. Obrigada. Desculpa, voltando meio perdido. Em relação a essa questão dos recursos, nunca vou me esquecer quando o presidente Bolsonaro fez entrevista, um desafio ao senhor em relação à redução de salário, né? Só que ontem teve uma decisão do Supremo que praticamente inviabiliza essa questão. Queria saber se o senhor vai tentar algum tipo de diálogo com os outros poderes, já que parece que o senhor ficou sozinho nessa defesa de redução do salário dos servidores, e o senhor foi pressionado, sinalizou que poderia, mas ninguém o acompanhou. Olha, a decisão do Supremo é uma decisão que você acaba podendo o mais e não pode o menos. A decisão do Supremo em relação ao LRF diz o seguinte: pode demitir,
né, se você tiver com perda de receita, mas não pode cortar salário. Então você pode mandar um funcionário que fez concurso, que você investiu nele, porque você perdeu as condições de pagar aquele salário, você desequilibrou as suas contas, mas você não pode reduzir salário. Eu acho que é uma decisão, que eu acho que é uma interpretação onde pode-se mais, pode-se o pior e não se pode o intermediário. Em algum momento, né, os próprios servidores que trabalharam por essa linha em relação aos estados, eu acho que eles vão acabar se arrependendo, porque nessa crise, em algum momento, os estados vão ter problemas e alguns vão ter que, respeitando a LRF, ter que demitir em vez de reduzir salários. Eu acho que na discussão sobre reforma administrativa ou na discussão das PECs que estão no Senado, nas PECs que estão no Senado, tem essa discussão de constitucionalizar esse artigo da LRF que foi declarado inconstitucional pelo presidente da República. É um debate. Se a sua arrecadação caiu, você tem que cortar. É melhor que você corte parte do salário do que você demita o servidor público. É melhor, tanto que a medida provisória 936 do setor privado dá a opção para você reduzir salário e não demitir o seu funcionário. No setor público deveria ter a mesma opção. Se a arrecadação cai, pelo menos quando a arrecadação cai, você pode ter o direito de reduzir. Infelizmente, o Supremo interpretou, nós respeitamos. Tem uma PEC no Senado, daquelas 3 PECs que o governo mandou no final do ano, no mês de outubro, para o Senado, que pode enfrentar esse problema. E enfrentando esse problema, a Câmara certamente vai se debruçar e eu espero que a gente possa constitucionalizar esse artigo para que, no momento, pelo menos, de queda de arrecadação, os governantes tenham as condições de reduzir salário para que não sejam obrigados a demitir o servidor público. Pronto? Obrigado, gente.